Oi, gente! Meu nome é Milena, eu sou estudante de odontologia, se vocês não perceberam ainda, acho que a roupa tá falando já, né? Eu já fui aluna do AIA, já estudei aí com vocês, eu me formei no AIA e hoje eu tive a oportunidade e o privilégio de estar aqui para falar um pouquinho do meu curso, da minha profissão. E eu vim aqui sanar algumas dúvidas que eu fiquei sabendo que vocês tiveram, de como que surge o dente, o que que é dente, eu vou explicar tudinho para você. Pra gente entender como surgem os dentinhos, primeiro a gente tem que entender como que surge a face, como que a nossa face se desenvolve. E tudo isso começa lá na barriga da mamãe. O feto ele vai ter duas estruturas muito importantes na formação da face, que é o processo frontal e os arcos branquiais. Para vocês verem melhor, eu trouxe uma imagem, tá? De um feto. O processo frontal é essa parte aqui, ó, grande. Estão vendo? E os arcos branquiais são essas 4 dobrinhas que aparecem aqui, ó. Onde tá indicando as flechinhas aqui, pretas. Estão vendo? Quando tem mais ou menos um mês que esse feto tá na barriga da mamãe, esse primeiro arco branquial, essa primeira dobrinha que eu falei, vai originar 2 processos. O processo mandibular, que é o processo que, como o nome diz, vai dar origem à mandíbula, e o processo maxilar, que, como o nome diz, vai dar origem à maxila. Entre esses 2 processos, a gente tem o primeiro projeto de boca, que seria a cavidade bucal primitiva. E aquele processo frontal que eu falei vai originar 3 outros processos, que é o processo frontonasal, o processo nasal medial e o processo nasal lateral. Esses 3 processos vão originar a parte frontal da face e o nariz. O nariz, tanto nas suas narinas, septo, nasal, todo o nariz. Agora, depois que eu já falei tudo isso, se a gente pegasse esse feto e fizesse como se fosse uma selfie dele, ele estaria mais ou menos assim. E é assim, com essas estruturas, com o passar do tempo e o desenvolvimento do feto na barriga da mamãe, que a nossa face vai se originar. Mas Milena, a minha pergunta é como que surgem os dentes? Agora eu vou explicar como que os dentes aparecem na nossa face. Vocês lembram que eu falei que lá no primeiro arco branquial surgem 2 estruturas, o processo maxilar e o processo mandibular, e entre elas surge a nossa primeira cavidade bucal primitiva? É nessa cavidade bucal que os dentinhos vão se formar. Esse feto, ele vai ter 3 folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são ectoderma, mesoderma e endoderma. E esses folhetos embrionários são muito importantes, porque, por exemplo, o ectoderma é o folheto que faz todo o sistema nervoso do bebê e vai fazer todo o tecido epitelial. O mesoderma, ele origina todo o tecido muscular, todos os músculos e tecido conjuntivo, como os vasos sanguíneos, por exemplo. E o endoderma vai ser quem vai originar todo o sistema respiratório, todo o sistema digestório e todo o revestimento dos órgãos desses sistemas respiratório e digestório. Mas o que isso tem a ver com o dente? Agora eu vou explicar. O dente, olha, para começar, tem muita gente que fala que dente é osso. Pode parar, isso é mito, é mentira. Dente é dente. O dente é uma estrutura única. O dente é uma estrutura que é formada por 3 coisinhas. O esmalte, que é essa parte dura do dente, essa parte que a gente vê, é o esmalte, é duro, é mineralizado. Dentro desse esmalte a gente tem a dentina. A dentina também é mineralizada, mas ela tem um pouquinho mais de compostos orgânicos, ela é um pouquinho mais molinha. E lá dentro a gente tem a polpa. A polpa é quem deixa o dente vivo. O dente tem lá dentro vasos e nervos, vasos sanguíneos e nervos. Por isso que às vezes, quando o dente está com um furinho, uma cárie lá, a gente sente dor. E o esmalte do dente é formado a partir do ectoderma, que é aquele folheto embrionário que eu falei. E a dentina e a polpa são formados a partir do mesoderma. E como que acontece essa dinâmica? Lá dentro da cavidade bucal primitiva, várias células desse ectoderma, mesoderma, endoderma começam a procriar, começam a crescer. Células primitivas. Essas células não vão formar só dente, elas vão formar lábio, vão formar gengiva, vão formar osso alveolar, etc. E essas células, cada uma vai se agrupar no seu grupinho. As células do esmalte vão se agrupar, as células da polpa vão se agrupar, as células da dentina vão se agrupar no lugar certo delas. Elas vão
estar postos no lugar de cada uma delas para desenvolver a estrutura que vai ser o dente. Então, as células que vão fazer um dente incisivo, por exemplo, vão ficar lá no lugar onde esse dente vai erupcionar. Elas vão se agrupar no lugar certo. As células que vão fazer um molar vão ficar lá no lugarzinho desse molar, apostos para o momento que for erupcionar o dente. Essas células que já se agruparam, já se separaram uma das outras para se agrupar no lugar certo, já estão ali evoluindo, desenvolvendo, maturando, formando a estrutura do dente. Chega uma hora que elas vão erupcionar, que o dente vai aparecer na boquinha do bebê. E como a gente sabe, o bebê nasce normalmente sem os dentinhos. Esses dentinhos vão aparecer mais para frente, vai ser quando essas células vão nascer, vão erupcionar o dente, a estrutura dentária. E esses dentinhos que nasceram no bebê, eles são os dentes de leite, os dentes decíduos, os dentes que vão cair daqui a pouco, né? Quando a fada do dente vai buscar os dentinhos. Esses são dentes que eles vêm em 20 dentes. E esses dentes vêm os primeiros dentinhos lá para os 5, 7 meses de idade do bebê, por aí, de 5, 7 meses. E os primeiros dentes que erupcionam são os incisivos centrais, que são esses dentes da frente. Esses 4 dentes, primeiros dentes aqui. São os primeiros que aparecem, depois, com o passar do tempo, vão aparecendo os outros dentinhos de leite. E quando esses dentes de leite começam a nascer, outras células lá dentro do nosso organismo começam a se agrupar de novo. Outro germe dentário começa a se formar, que vão ser dos dentes que virão, que são os dentes permanentes, são os dentes que a gente vai ter na nossa boca para a vida toda. Eles vêm em 32 dentes. O primeiro dente permanente que aparece na nossa boquinha é lá por volta dos 6 aninhos de idade, que é o primeiro molar, esse aqui. E o primeiro molar, como eu disse, é o primeiro dente permanente que aparece na nossa boca, lá por 6 aninhos de idade. E o último dente permanente que vai nascer na nossa boca é o dente do siso, dente do juízo ou terceiro molar, que no meu manequim não vai ter, ele tirou. Mas seria mais um dentinho aqui. Esse dente vai aparecer lá para os 17 anos de idade ou até mais. E esses dentes permanentes, como eu já disse, eles vão ficar na nossa boca para o resto da nossa vida, até a gente ficar velhinho. Por isso que é muito importante a gente escutar o dentista quando ele fala para você escovar o dente todo dia, passar o fio dental todo dia, porque esse dente tem que ser muito bem cuidado. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas, que eu tenha ajudado vocês a entender como que surge o dente. E muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Me sigam no Instagram, tem o Instagram de odonto, para quem tem curiosidade de saber mais coisas de odonto. Se chama Odonto Inspira, eu vou colocar em algum lugar do vídeo. E muito, muito, muito obrigada. Beijo. Boa aula.